agora sim. Atos capítulo 27. Mandar um beijo aqui para os pais do Baiano, o sogro e a sogra da Nathalie, são os nossos membros virtuais, não perdem um culto, irmãos. Eles estavam aqui na vigília, mas sabem tudo que acontece. Como é o nome da sua mãe mesmo, Baiano? Me deu um branco. Francisca aí? Dona Francisca e senhor Ariano, um beijo para vocês, viu? Que estão nos assistindo aí. Não perdem um culto, sabem de tudo. Então, moram lá no Carrãozinho, né, Baiano? Moram lá no Carrãozinho e estavam com a gente na vigília sexta-feira, foi um tempo tão bom. Todos acharam aí? Atos capítulo 27, a gente vai continuar falando de fé, e hoje o tema, se eu pudesse dar um nome para o tema da mensagem de hoje, o nome seria o poder da fé. Poder da fé. Nós precisamos, eu disse aqui na sexta-feira, irmãos, a fé é a commodity da igreja, a fé é a nossa moeda, a fé é o nosso tesouro, a fé é a nossa ferramenta de trabalho. Um crente que vem aos cultos ao domingo, um crente que vai na célula durante a semana, um crente que lê a Bíblia, um crente que ora, se ele não tem fé, ele não tem o principal, é como um carro sem gasolina, né? É como um avião sem combustível. Então, a fé é o nosso combustível, é o nosso tesouro, é a nossa gasolina, é a nossa commodity, é a nossa segurança. Então, em Atos capítulo 27, versículo 21, a partir do versículo 21, acompanhe comigo aí, não tem problema se a sua versão está diferente da minha. Tenho certeza que a sua e a sua Bíblia, o seu smartphone, estão falando a mesma coisa. Versículo 21, capítulo 27, a partir do versículo 21, diz assim: fazia tempo que ninguém comia, esse povo aqui estava que nem o Jair. Já fazia um tempão que eles não comiam. Estava que nem o Jair, vinha para a igreja sem comer. Quantos estão de jejum hoje? Deixa eu ver. Quantos estão de jejum? Amém. Alguns estão de jejum aqui. Quantos estão de jejum mesmo ou não estão de jejum porque não quiseram comer? Não quiseram comer. Alguns estão de jejum. Amém. Isso aí. Aí diz assim: faz tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado os bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Irmãos, quantas e quantas vezes eu e você, eu ouço isso quase todo dia da minha esposa, né? Me ouve, não me ouve. Eu acho que você também deve ouvir muito da sua esposa isso, ou vice-versa. Mas quantas vezes, irmãos, nós quebramos a cara, nós temos prejuízo, nós passamos por dificuldades que não precisávamos passar, nós passamos por tribulações, por lutas que não era necessário passarmos, porque não demos ouvido para quem deveríamos ter dado. Às vezes para a esposa, às vezes para alguém mais experiente, às vezes para um irmão mais sensível à palavra de Deus, mais maduro, e muitas vezes, por causa disso, nós sofremos as consequências, sofremos o prejuízo, justamente por causa disso. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles estão passando por uma dificuldade, eles estão à beira de um naufrágio, e Paulo havia dado as instruções: olha, o tempo não é bom, a época não é boa, não é um tempo bom para nós sairmos para esta viagem. Entretanto, ele era um prisioneiro, o comandante não quis ouvir o que ele tinha para dizer. Mas aqui Paulo está dizendo, ele dá uma notícia ruim, ele faz ele dá uma frase advertiva aqui, mas logo na sequência ele vem com a solução. Aí continuando aqui, aí ele diz assim, né? Nós teríamos evitado todo este prejuízo, toda esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará. Olha que coisa louca, irmãos. Olha que coisa louca. Você está numa embarcação, quantos já fizeram cruzeiro aqui? Deixa eu ver. Quantos já fizeram cruzeiro aqui? Quantos vão fazer cruzeiro ainda? Né? Tem um monte de gente, é isso aí. Quantos já estão com o cruzeiro marcado? Agora eu estou curioso. Tem um casalzinho ali que vão casar só o ano que vem e já compraram o cruzeiro. Meu Deus, tanta coisa mais importante para comprar, né? Comprar cama, comprar fogão, comprar geladeira, comprar o cruzeiro já. Deixa eu ver, quantos já estão com o cruzeiro marcado, além do casalzinho ali que vai casar? Tem alguns aí que tem isso aí, estão planejando, amém. Vocês imaginam, irmãos, a vida com Deus, a fé com Deus é uma coisa doida. Paulo está dizendo assim, nós saímos para essa viagem, nós não deveríamos ter saído, comandante.
Eu disse para vocês que não era um bom tempo, não era uma boa época, que o tempo não está legal, que o mar não está legal, e nós poderíamos ter evitado todo esse contratempo aqui, toda essa angústia, nós poderíamos ter evitado todo este prejuízo. Porém, entretanto, a conjunção adversativa aqui, porém, entretanto, tenham bom ânimo, o navio vai afundar. Olha que coisa doida, ele está dizendo assim, olha, animem-se. Diz o texto aqui no versículo 27, que faziam 14 dias que eles não comiam. E provavelmente eles não conseguiam comer, porque o barco estava à deriva, aquelas ondas, aquela tempestade. Quem que consegue comer numa situação dessa? Ou ainda se consegue engolir alguma coisa, logo põe para fora. Mas Paulo diz para eles assim, olha, tenham bom ânimo, o navio vai afundar. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha bom ânimo. O navio vai afundar. Irmãos, não parece uma frase louca? Não parece uma frase louca? Repita aí para ele entender. Fala, ô, querida, tenha um bom ânimo. O navio vai afundar. Não parece uma frase louca, irmãos? Mas andar com Deus é coisa louca, né? Andar com Deus é para confundir as coisas certas. Aí, continuando, para a gente entender o texto. Tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois, ontem à noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs a meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, eu preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Como é importante, irmãos, como é importante andar com homens e mulheres de Deus. Como é importante andar com homens e mulheres de Deus. Estes homens aqui não morreram. Essa tripulação aqui não morreu, porque estavam com um homem de Deus. Eles não morreram, porque havia um propósito na vida do apóstolo Paulo. O Senhor podia ter matado toda a tripulação aqui e ter salvo apenas. Nós tivemos agora, há pouco tempo na Índia, aí um acidente aéreo que sobreviveu apenas uma pessoa. O avião caiu e no dia seguinte ele estava no sepultamento, porque o irmão dele estava no... A maioria de vocês viram essa reportagem. E no dia seguinte ele estava todo remendado, lá tudo cheio de curativo, segurando o caixão do irmão que estava no avião. Um avião com mais de 200 pessoas, sobreviveu apenas uma pessoa. O Senhor poderia ter feito mesmo nesse naufrágio, mas por causa do apóstolo Paulo, o homem de Deus, toda a tripulação foi salva. E nós vamos entender aqui ao longo da caminhada. Portanto, tenham bom ânimo. Versículo 24. E disse, não tenham medo. Paulo, eu preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creiam em Deus e tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Sabe, meu irmão, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está enxergando hoje, não importa a luta que você está passando, o importante é, tudo vai acontecer como o Senhor prometeu. 2, 3 pegou aqui, levantou a mão, amém, eu vou te dar mais uma oportunidade. Não importa o que você está enxergando hoje, não importa o que você está vivendo lá na tua casa, no seu casamento, tudo vai acontecer exatamente como Ele prometeu, na sua vida, na sua casa. Aqui era o caos, era o naufrágio. Paulo está dizendo, olha, tenham bom ânimo, o navio vai afundar, mas deixa eu falar algo para vocês aqui, de noite eu fui visitado por um anjo do Senhor, e ele disse que ainda que o barco afunde, ainda que o navio afunde, nenhum de nós irá morrer. Eles estavam há 14 dias sem comer, 14 dias. E continuando aqui, portanto tenham bom ânimo, creiam em Deus, tudo ocorrerá, como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos olha a palavra que ele usa, é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha.
Agora, para a gente entender aqui, irmãos, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo, ele estava preso, mais uma das suas prisões. Ele estava preso em Cesareia. Ele estava preso em Cesareia, e o que acontece aqui? Paulo, como era um cidadão, ele tinha um título de cidadão romano, ele pede uma apelação para a corte de Roma. Ele e alguns presos estão sendo transferidos para Roma. E Paulo, na hora da partida, eles estão no navio, na hora da partida eles estão indo para Roma. Paulo está acorrentado no navio, ele era um prisioneiro, e ele está indo para uma sessão, para uma audiência com César. Porque ele, como cidadão romano, era como se fosse uma corte superior, né? Aqui no nosso Brasil, a corte superior muito mais tem piorado a situação dos presos do que melhorar. Mas Paulo achava que, direcionado por Deus, que era necessário que ele estivesse até a corte de Roma, diante de César. E ele e alguns presos estão sendo transportados via navio de Cesareia para Roma. E neste caminho acontece um naufrágio. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. No meio do caminho começa toda essa tribulação, começa uma tempestade, e eles percebem que o navio não vai aguentar e que provavelmente o navio vai naufragar. Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele já havia previsto que isso iria acontecer. E ele chega até o comandante e diz o seguinte, fala, olha comandante, o mar não está bom, o tempo não está bom. Será que não seria melhor nós esperarmos, partirmos amanhã, partirmos depois da manhã, partirmos numa outra ocasião? É muito perigoso. Mas Paulo era um prisioneiro e não foi dado ouvido para aquilo que Paulo disse. E ele faz a ressalva, ele faz a observação. Vocês deveriam ter me ouvido. Porque Paulo era um homem sensível ao Espírito Santo. Vocês deveriam ter ouvido a minha voz, vocês deveriam ter ouvido as minhas instruções. Por causa disso, se vocês tivessem ouvido as minhas instruções, nenhuma dessas coisas teriam acontecido e nenhum deste prejuízo seria causado. Mas infelizmente vocês não me ouviram. Aí logo na sequência ele dá a boa notícia, olha, mas tenham bom ânimo, o navio vai afundar, não tem jeito. Entretanto, nenhum de nós irá morrer. Sabe, irmãos, talvez o momento da sua vida seja um momento parecido. Pastor, as coisas vinham caminhando bem na minha vida, as coisas iam andando na minha vida, mas de repente parece que tudo está naufragando, mas de repente parece que tudo está afundando, de repente no meu casamento nada dá certo, de repente na minha vida profissional nada caminha bem, a minha saúde vinha tudo bem, de repente eu adoeci e o médico não sabe o que é. Talvez você esteja vivendo esse naufrágio na sua vida. E talvez, irmãos, você não esteja entendendo nada, como aqueles homens que estavam com Paulo também não estavam entendendo. Entretanto, o Senhor tem uma palavra para mim e para você. E nós precisamos, exercitando a nossa fé, se calcar, se enraizar na palavra que Ele prometeu. E entender, irmãos, que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante daquilo que nós estamos enxergando, as coisas irão acontecer da maneira que Ele falou. Não da maneira que eu estou pensando, não da maneira que as outras pessoas estão vendo, não da maneira que muitas vezes a situação tem se mostrado diante de nós. O que a gente precisa entender é o seguinte, vai acontecer do jeito que o Mestre falou que vai acontecer. É nisso que nós precisamos nos pautar e colocar a nossa fé. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, está no versículo 27, que nós não lemos. Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, eles estavam experimentando, irmãos, 14 dias de tempestade em alto mar. E nós não estamos falando agora do cruzeiro Costa Marítimo, não, do CVC. Eles estavam num barco de 2000 anos atrás. Um navio de 2000 anos atrás. Eles estavam aqui na 14ª noite, Ayrton, de tempestade. E o que acontece aqui? Na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro, no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Ou seja, 14 dias atravessando essa turbulência, essas ondas grandes, e sem comer, 14 dias sem comer. E o que acontece aqui, irmãos?
Primeira coisa que eu queria deixar claro para você, e coisas que nós precisamos aprender a lidar na nossa vida. Muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos estão sujeitos a sofrer ventos contrários. Sabia disso? Às vezes você projetou algo para o seu casamento, você projetou algo para a sua vida pessoal, às vezes você projetou algo para a sua vida profissional, e muitas vezes os ventos contrários podem vir. Paulo está indo para Roma. Paulo está indo ter uma audiência com César. E Paulo fazia tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, é claro que não dependia só dele, ele era um prisioneiro, ele estava sendo conduzido, ele não estava se conduzindo, ele estava sendo conduzido. Entretanto, no meio do caminho, surgem esses ventos contrários, esse naufrágio. E o que acontece aqui, irmãos? O que acontece aqui? Parece que tudo estava ruindo. Tudo estava ruindo. Eu fico imaginando Paulo durante esses 13 dias, porque aqui passa-se uma impressão, como era o 14º dia de tempestade, o 14º dia de mar revolto, parece que ele diz aqui que na noite anterior, um anjo o visitou. Eu fico pensando, irmãos, assim como na minha e na sua cabeça, na minha e na sua mente, como que Paulo deve ter agido durante esses 13 dias anteriores. Esses 13 dias de tempestade, esses 13 dias de mar revolto, até que o anjo o tivesse visitado. Eu fico pensando que deve ter passado pela cabeça dele, mas Senhor, o Senhor colocou no meu coração para que eu fizesse uma apelação a César. O Senhor proporcionou para que eu fosse a Roma ter um encontro com César. Será que nós vamos morrer? Será que eu vou morrer aqui afogado, acorrentado dentro desse barco? Será que não tem mais nada para a minha vida? E quantas vezes, irmãos, eu e você, a gente tem esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento diante de uma situação difícil, diante de algo que a gente planejou e não está acontecendo exatamente como nós havíamos planejado. Quantas e quantas vezes? E Paulo prova para nós, irmãos, que nós precisamos nos manter firmes. Ele está aqui durante 13 dias, acorrentado como prisioneiro, experimentando o mar revolto. Entretanto, a sua fé permaneceu firme até o fim. Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida, situação que nós passamos, que parece que não vai acabar nunca. Eu fico imaginando o 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 11º, fico pensando o que deve ter passado pela cabeça do Paulo. Isso não vai passar nunca. Quando que vai acabar isso? Ainda sem comer, 14 dias, sem nenhum deles tinha conseguido comer. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça dele durante todo esse tempo. Mas olha o que diz lá no versículo 23. Versículo 23 diz assim: pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado. Repita para a pessoa, diga para a pessoa, para marcar, irmãos, eu não gosto de fazer muito isso não, mas isso é didático. Diga para a pessoa assim, que está do seu lado, ó. Mesmo no caos, Deus continua falando. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez a sua vida esteja um caos. Talvez a sua vida esteja um problema. Talvez a sua vida esteja uma confusão, mas mesmo no caos, depois de 13 dias no caos, o apóstolo Paulo é visitado por um anjo do Senhor. E não só isso, o anjo diz para ele o seguinte: olha, o barco vai afundar, o navio vai afundar, entretanto, ninguém perecerá. Os prejuízos aqui serão financeiros, apenas financeiros, mas a vida vai continuar. Sabe, irmãos, parece que em muitas lutas, parece que em muitos momentos da nossa vida, os problemas são tão assoladores, os problemas judiam tanto da gente, que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Parece que os ouvidos de Deus e os nossos ouvidos estão tapados. A gente não consegue ouvir. E o diabo sabe como roubar a nossa atenção. O diabo sabe como roubar o nosso foco. E como ele sabe? Ele sabe quando você está com dor. Ele sabe quando você está deprimido. Ele sabe quando você está angustiado, angustiada. Ele sabe quando as coisas não estão dando certo. Ele sabe quando aquele boleto venceu e você está recebendo a cobrança. Ele sabe quando você precisa saldar alguma coisa e não tem condição. Ele sabe quando você precisa resolver um problema. E ele sabe como roubar o nosso foco em Deus. E é no meio das lutas, irmãos. É no meio das lutas, é no meio das dificuldades, que muitas vezes o anjo do Senhor está se manifestando e a gente não consegue enxergar.
O anjo do Senhor está falando, está gritando ao nosso lado, dizendo, olha, o caminho é esse, a direção é essa. E a gente não consegue ouvir. Sabe, Deus quer que nós nos lembremos disso, irmãos. O apóstolo Paulo está acorrentado num navio, durante 13 dias, passando por águas revoltas. Eu fico imaginando o desespero. Entretanto, ele sabia, o Deus que mandou eu vir, não vai me abandonar. O Deus que me deu essa missão, não vai me abandonar. E na 13ª noite, o anjo o visita e traz a paz para o coração dele. Mas não só para ele, mas para toda aquela tripulação que estava junto com ele. É assim que Deus faz, é na hora do naufrágio. Sabe, irmãos? É na hora do naufrágio, é na hora que você está afundando, que você precisa lembrar que se a sua cabeça ainda está para fora da água, é porque o anjo do Senhor está te sustentando. Talvez você esteja vivendo e fale assim, pastor, eu estou naufragando, só está a cabeça para fora. Se está a cabeça para fora e você está respirando, aí só com o nariz para fora, o queixo para fora, é porque o Senhor enviou um anjo para te guardar. E lá na frente você vai entender o que Ele quer fazer na sua vida. Amém? É assim que Deus faz. Olha o que diz o versículo 25. Portanto, tenham bom ânimo, creiam em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Irmãos, vou ler de novo para a gente entender no meio desse caos. Portanto, tenham bom ânimo. Ele está dizendo isso para a igreja de Santo André. Está dizendo, irmãos, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. O barco pode até afundar, as coisas podem até estar uma bagunça, as coisas podem até estar um caos, pode estar acontecendo um naufrágio na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, no seu casamento, mas tenha bom ânimo, tudo vai acontecer como Ele prometeu. Como Ele prometeu, circunstâncias não fazem a nossa vida, o que faz a nossa vida são as promessas de Deus. E Paulo está dizendo, olha, tenha um bom ânimo, vai afundar, não vai acontecer agora, a coisa não está do jeito que vocês esperam, mas tem bom ânimo, porque o Senhor está nos preservando e nos preparando para coisas maiores. Não vai acontecer do jeito que eu penso, não vai acontecer do jeito que as coisas falam, não vai acontecer do jeito que talvez os meus olhos carnais estão enxergando, mas vai acontecer exatamente como Ele prometeu. Sabe, irmãos, quem tem sempre a última palavra é o Senhor. Mas o médico falou que não tem jeito. Mas o meu patrão falou que não dá. Mas aquele negócio eu acho que não vai para frente. Pare com isso. Vai acontecer como o Senhor prometeu. Como o Senhor prometeu. Não é porque as ondas estão grandes, não é porque está balançando demais, que tudo está acabado. Tudo está acabado. Sabe, irmãos, tem gente que parou de viver. Tem gente que parou de viver porque tomou uma decisão errada. Parou de sonhar porque fez um investimento errado. Parou de viver porque entrou num relacionamento errado. Fez alguma coisa errada, tomou uma decisão errada. Pare com isso. A decisão que eles tomaram aqui foi errada. Paulo faz um alerta, Paulo diz, olha, vocês deveriam ter me ouvido. Eu os alertei. E quantas vezes, irmãos, mesmo nós, acabei de citar aqui o meu exemplo pessoal, quantas vezes nós fomos alertados, fomos direcionados, e muitas vezes a gente passou por cima daquela instrução, tomamos a decisão, mas muitas vezes o Senhor vem e nos socorre. Então, ainda que você tenha tomado uma decisão errada, ainda que você tenha feito algum negócio errado, ou ainda que você tenha ido para uma direção errada, sempre há tempo de voltar e corrigir. Agora olha que coisa interessante aqui para te ajudar. Paulo está nesse caos, eles estão no meio do naufrágio, mas olha, irmãos, a importância da linguagem. Olha a importância da linguagem. Eles estão num barco que está afundando, no meio do mar. Estão no barco que está afundando. Mas olha que coisa interessante, olha o que ele fala aqui. Versículo 26. É necessário, porém, que sejamos impulsionados. Paulo está dizendo aqui, olha, é necessário que sejamos impulsionados, levados, apoiados, empurrados. Ele não está dizendo aqui, olha, é necessário que a gente pule no barco, cada um por si, Deus para todos, não. Ele está dizendo aqui, é necessário que sejamos
impulsionados. E na nossa vida espiritual, muitas vezes é assim que acontece. Tem gente que só acorda, que só é impulsionado quando sai da zona de conforto. O cara tem aquela vidinha tranquila, aquele trabalhinho tranquilo, aquele casamentinho tranquilo, e ele deixa a vida me levar. E vai naquela vidinha a vida inteira. Aí ele só acorda quando o patrão fala, obrigado, graça e paz, não preciso mais de você. Ou então quando a esposa chega para ele e fala assim, eu não aguento mais, ou você muda de vida, ou então eu vou embora. Ou então, quando ele passa por alguma dificuldade, algum problema, quando o médico fala, ou você, quando muitos amigos meus já compartilharam isso comigo, quando o médico chega para ele com um exame e fala assim, ou você muda de vida, ou você não vive mais 3 anos. Aí ele sai da zona do conforto. Sabe o que chama isso, irmãos? É o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Isso é um problema? Isso é uma dificuldade? Sim, mas Paulo chama isso de impulsionamento. O Senhor precisou permitir a dificuldade para aquela pessoa que acordasse, para que ele fosse impulsionado. Quantos de nós, e se eu perguntar aqui a gente fica a manhã inteira, quantos de nós não se impulsionou na vida depois de uma dificuldade, depois de a zona de conforto? Quantas e quantas vezes, irmãos, isso aconteceu na minha vida profissional? Quantas e quantas vezes? Como é sazonal as coisas que eu trabalho, quantas vezes a gente precisou se reinventar. Eu me lembro, irmãos, eu trabalhava numa empresa, e eu sempre gostei de trabalhar em vendas, eu sempre quis ter um bom trabalho de vendas, até que em 2001 eu consegui fui trabalhar numa grande empresa, numa grande concessionária, para vender veículos utilitários e caminhões. Eu falei, era o emprego que eu sempre quis na minha vida, de segunda a sexta, um sábado por mês de plantão. Naquela época, irmãos, 2001, nós estamos falando de 24 anos atrás, a média de um salário de um vendedor era de 6 a 8 mil reais. Eu falei, eu estava feliz da vida. Só que olha só que interessante, irmãos, os carros que nós mais vendíamos, eu fui trabalhar na Iveco aqui da Marginal, ali do lado do estado da Portuguesa, só que eles estavam abrindo uma outra concessionária, ali na Avenida Atlântica, perto da Ponte do Socorro, ali na Zona Sul. Antigamente, naquela época, chamava-se Robert Kennedy, agora é a Avenida Atlântica. E eles estavam montando uma concessionária nova, nós ficamos trabalhando um tempo e treinando na concessionária da Marginal, e nós fomos para lá. Só que isso foi em 2001 e a fábrica era na Argentina. E meu sonho estava, falei, poxa, que legal, comecei a trabalhar e tal. Só que em 2001, não sei se vocês lembram, 2001 foi a crise da Argentina, quando a Argentina quebrou. A Argentina literalmente quebrou. E a fábrica da Iveco era na Argentina. E teve 2 aspectos que naufragaram todo o meu plano. Trabalhei lá apenas 1 ano. Em 2001 a Argentina quebrou. Então assim, a produção dos veículos ficou. A Iveco não tinha fábrica no Brasil ainda. Hoje tem em Minas Gerais, né? Não tinha fábrica no Brasil ainda, era só na Argentina. Então teve esses 2 problemas. A Argentina quebrou, então não tinha produção de carro. E em segundo lugar, nós estávamos na transição. Os carros que a gente mais vendíamos eram furgões para transporte público, os furgões para lotação. Vocês lembram que em 2011 tinha mais lotação, 2001 tinha muito mais lotação do que ônibus, então a lotação era liberada. Mas a gente estava pegando a transição, estava saindo o Celso Pitta, que morreu o prefeito, estava entrando a Marta. Primeiro governo da Marta, primeiro não, teve só um, né? Estava entrando a Marta Suplicy. E o que aconteceu? Na época do Celso Pitta, ele liberava concessão para você comprar carro, então você vendia-se muito carro. A Marta entrou, mudou completamente, ela travou, não se vendia mais. Os motoristas que estavam no transporte público não conseguiam trocar os seus carros, e quem estava tentando entrar não conseguia concessão. Ou seja, o mercado travou, não se vendia carro. Nós ficamos na concessionária durante 6 meses, a concessionária nova. Vendeu-se 2 carros, e graças a Deus, o primeiro carro que vendeu na concessionária fui eu, o primeiro furgão. Mas não vendia. Até que eu cheguei para a Marisa e falei, a gente precisa fazer alguma coisa. A Nicole bebezinha, a gente ia só a Nicole e bebezinha, a gente sem nem, eu falei, e agora? Se eu não vender carro, não sustenta a minha casa. E foi quando eu comecei, veio uma luz, eu falei, olha, monta um mostruário para mim de bijuteria, eu vou bater pastinha aí na rua. Vou bater. Irmãos, e aí ela montou um mostruário bonitinho para mim, coloquei uma pastinha de braço do braço e
E todo dia eu chegava com um pedidinho pequenininho, 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 até que eu comecei a achar os meandros e, resumindo, irmãos, a nossa vida deu uma decolada. Mas por quê? Por quê? Porque o meu projeto anterior, que foi bem calcado, que foi bem pensado, havia naufragado. Mas essa dificuldade me impulsionou a tomar outras atitudes, a procurar outras coisas, junto com a Marisa. E aí veio a direção. Então, quando Paulo diz assim, olha, portanto, tenham bom ânimo, eu creio que tudo ocorrerá como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos morrer, nós vamos ser impulsionados a uma ilha que tem aqui do lado, e a partir dessa ilha, tudo aquilo que o Senhor havia designado para nós vai acontecer. Porque olha o que o anjo diz para ele, versículo 23, pois essa noite um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo, se pôs a meu lado, e ele disse, não tenha medo, Paulo, eu preciso que você compareça diante de César. Deus falou para ele, falou, Paulo, você precisa pedir uma audiência com César, você precisa ir até Roma pedir uma audiência com César, e é necessário que você faça isso. Só que aí, depois desses 14 dias de tempestade, 14 dias de turbulência, Paulo devia ter pensado que, e o projeto que Deus colocou no meu coração? E o anjo vem e fala exatamente com isso. Paulo, é necessário que você esteja em Roma com César, e você estará em Roma com César. Então, isso mostra para mim e para você, meus irmãos, que se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Permaneça firme, permaneça em santidade, permaneça em retidão, permaneça com um propósito, porque Ele vai cumprir. Pastor, mas olhando para a realidade agora não está acontecendo nada do que eu imaginei. Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Parece loucura, mas Ele vai cumprir. É assim que Deus faz. Último ponto aqui. Muitas vezes, irmãos, a fé pode parecer loucura. E a fé é loucura. A fé é loucura. O médico está dizendo que não tem jeito. E os irmãos estão lá orando. Não, vai ter jeito sim. O médico está dizendo, o mercado está dizendo que não vai dar, que não tem jeito. Você vai procurar fazer outra coisa. Aí vem Deus, faz um rebuliço e a coisa decola lá. Então, a gente precisa andar como se fôssemos loucos, literalmente. Nós andamos na contramão do mundo, irmãos. Sempre digo isso. Saiba de uma coisa, nós crentes, nós moramos neste mundo, vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós somos do mundo celestial. O nosso lugar, como nós acabamos de cantar aqui, quando o grande dia chegar, irmãos, aí nós veremos a diferença do porquê nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar não é esse. E muitas vezes as nossas atitudes, o nosso comportamento, aquilo que Deus faz na nossa vida, as nossas declarações vão parecer loucura. E olha aqui, Paulo diz para eles, olha, tenham bom ânimo, isso é loucura, o navio vai afundar. Não parece uma frase louca? É uma frase louca. Tenham bom ânimo, nós vamos naufragar. Imagine você está lá no CVC, no Costa Marítima, você está lá no Caribe, você está lá no Nordeste, você está chegando no Ceará, e o comandante fala assim, atenção tripulantes, tenham bom ânimo, o navio está prestes a afundar. Já pensou? Que frase louca. Mas Paulo continua, olha, o navio vai afundar, mas todo mundo vai sair bem. Todo mundo vai chegar onde precisa chegar. Então, parece loucura. Paulo continua, né? Paulo continua, vai afundar, mas ninguém vai morrer. Não tenham medo. Um anjo, a noite anterior, me visitou. Como é importante, irmãos. Como é importante andarmos pautados pela palavra do Senhor. Como é importante guardarmos no nosso coração a promessa que um dia recebemos. Tem gente aqui que já recebeu promessa do Senhor. Ah, pastor, mas faz tantos anos. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Isso foi lá quando eu me converti. Ah, pastor, isso foi lá atrás. Eu já fui, já voltei, já desviei, voltei. Irmãos, guarde a promessa no seu coração. O anjo disse para ele, olha, é necessário que você esteja com César. É necessário. Eu disse para você estar com César. E você vai estar com César. Você vai estar com César. Não tenham medo. Um anjo me visitou. Sabe, irmãos, o anjo disse para ele, você precisa fazer tal coisa, e eu vou providenciar para que você chegue no lugar em que eu te enviei. Então, sabe, irmãos,
Muitas vezes, eu acho que os homens devem ter olhado para Paulo e dito assim: esse homem deve estar louco. Acho que esses 14 dias sem comer deve estar fazendo mal, deve estar variando a cabeça dele, os pensamentos dele devem estar confusos. Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que as coisas foram acontecendo, eles viram que o apóstolo Paulo era um homem de Deus e que aquilo que ele tinha ouvido do anjo se cumpriu. Sabe, irmãos, como é importante nós estarmos atentos à voz de Deus. A gente ouve muita porcaria ao nosso derredor. A gente ouve muita porcaria por aí afora. Agora a gente precisa estar pautado na promessa que um dia Deus colocou diante de nós. Quantos têm promessas de Deus aqui? Quantos têm promessas de Deus aqui para sua casa, para sua família, para os seus filhos? Não desista, não desista. Talvez se eu disser agora para você: olha, seu filho vai se arrepender, e em breve seu filho vai estar aqui dando glória a Deus. Para muitos, olhando humanamente, isso é loucura. Isso é loucura. Para muitos, isso é loucura, como os tripulantes quando ouviram de Paulo: olha, tenham calma, tenham bom ânimo, o navio vai afundar. Mas Paulo na sequência diz: nada vai nos acontecer. Vai acontecer como ele falou. Vai acontecer como ele falou. Queria que você ficasse de pé agora para a gente orar, enquanto a banda vem aqui. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenham medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, na sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Deus, na sua bondade, concederá proteção a todos que caminham com você, a todos que pertencem à sua casa, porque a aliança dele é com você, e através da aliança dele com você, se estenderá a toda a sua casa, a toda a sua casa. Portanto, tenham bom ânimo. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Sabe, irmãos, eu creio que a sua casa vai ser alcançada. Eu creio que o seu casamento vai ser abençoado. Eu creio que Deus vai enviar recursos para as suas necessidades, para aquilo que você precisa saldar, para aquilo que você precisa pagar, para aquilo que você precisa colocar em ordem. Eu creio que seus filhos vão se arrepender, que em breve seus filhos estarão aqui louvando ao Senhor. Eu creio que a promessa que um dia Ele fez irá se cumprir. Como diz o apóstolo Paulo, tudo vai acontecer do jeito que Ele falou. Tudo vai acontecer do jeito que Ele falou. Vai acontecer como Ele falou. Você crê nisso? Você crê nisso? Então pegue na mão da pessoa que está do seu lado.